Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal GT Autos, pessoal, começando aqui mais um teste da semana com o Nissan Kicks Exclusive, versão mais cara desse modelo. Na avaliação completa a gente vai falar de todos os detalhes, ver se ele ainda vale a pena, já que está chegando uma nova geração desse carro que será produzida também aqui no mercado brasileiro. Mas no vídeo de hoje, como vocês bem devem saber, esse aqui é o nosso teste de viagem. Então nós vamos aqui de São Bernardo do Campo até Jundiaí para testar na estrada quesitos como o consumo desse carro, lembrando que dessa vez está abastecido com etanol, não com gasolina, como a gente sempre costuma fazer. Vamos falar também sobre isolamento acústico, suspensão, direção, desempenho também nós vamos citar. Esse é um dos poucos SUVs compactos que ainda traz um conjunto mecânico com motor aspirado, a gente já vai falar melhor dele. Será que fica devendo no desempenho? Ou será que o pessoal acaba exagerando ao criticar esse modelo? Vamos conferir tudo isso. Lembrando que as assistências à condução que a gente tem aqui nessa versão exclusiva, vamos deixar para um outro vídeo. Ou seja, num vídeo separado nós vamos falar de alerta de saída de faixa, de sensor de ponto cego, alerta de tráfego cruzado traseiro e todos esses outros itens que são incorporados no PackTech aqui do Kicks Exclusive. Vamos lá para a estrada conferir como que é o comportamento desse SUV compacto. E depois daquele trânsito infernal na Avenida dos Bandeirantes em São Paulo, estamos finalmente aqui na Rodovia dos Bandeirantes para testar então o Nissan Kicks Exclusive, conferir como que é o comportamento dele em percurso totalmente de estrada. Lembrando que ali no começo da Bandeirantes eu já resetei a nossa média de consumo e infelizmente esse carro tem somente um trip de consumo resetável, tá? Você tem dois trips de distância, então você tem o trip A e o trip B. 3 se você considerar aquele de consumo, que ele vai resetar também a distância, né? Agora, de consumo mesmo, em quilômetros por litro, é um só. Então, infelizmente, a gente vai perder aquela média entre São Bernardo até Jundiaí para priorizar essa média 100% de estrada. Bom, aqui no começo do vídeo eu já quero pedir para vocês, pessoal, deixa o seu like aqui embaixo, porque essa é uma forma de retribuição que vocês podem dar aqui para o nosso canal. Quando você deixa o seu like aqui embaixo, o YouTube entende que você curtiu esse vídeo e te passa a recomendar mais conteúdos do nosso canal e mais do nosso trabalho também para outras pessoas. Aproveita esse momento do vídeo para dar também aquela hypada, que é aquela função nova do YouTube, completamente gratuita. Você tem a opção de pagar também, o que ajuda ainda mais a gente, mas de qualquer forma você já está apoiando o nosso trabalho. Como sempre aqui no canal, vamos começar falando sobre conjunto mecânico. E aqui no Nissan Kicks ele é um pouco antigo, digamos assim. A gente sabe que a maioria dos SUVs compactos, hoje eles trazem somente motores turbinados, ou 1.0 turbo, 1.3 turbo, até 1.5, ou alguns modelos trazem pelo menos uma versão com motor turbo. Aqui no Kicks não, todas as suas versões, inclusive essa aqui que é exclusiva, a mais cara da gama, a gente já fala de preço, todas elas trazem um motor 1.6 flex aspirado de 4 cilindros em linha com injeção indireta de combustível. E esse motor traz uma potência de 113 cavalos no etanol, que é o nosso caso hoje. A gente costuma fazer os testes aqui no canal com gasolina, mas a Nissan equipa os carros dela, abastece os carros dela de imprensa com etanol. Então a gente tem um combustível diferente no vídeo de hoje. E ele traz aqui com etanol 113 cavalos, mas com gasolina 110. Isso a 5.600 rotações. O torque, que é o que a gente mais percebe usando no dia a dia sem pisar tanto, ele tem 15.3 kgfm no etanol e 15.2 na gasolina, ou seja, basicamente igual, porém somente a 4.000 rotações. Motor aspirado você tem que encher bastante ele para que você tenha um desempenho um pouco mais agradável. É aí que o turbo ganha uma grande vantagem. Você pega 1.0 T200, por exemplo, o Turbo Flex da Stellantis, a gente já testou vários modelos aqui no canal com esse conjunto mecânico. Lá a gente tem 20.4 de torque, ou seja, bem melhor que os 15.3 aqui do Kicks, e ele chega a 1.750 rotações, ou seja, bem mais cedo que os 4.000 desse carro. Isso é uma característica bem comum dos motores aspirados. E junto com essa motorização a gente tem uma transmissão automática do tipo CVT. Vocês viram que ele subiu bastante o giro aqui agora, né? Eu pisei um pouquinho mais forte no pedal do acelerador. Já vou fazer aqui uma crítica em relação a esse carro, que eu acho o pedal muito sensível.
parece que você está com o modo esporte acionado a todo momento. Então aqui na subida eu pisei um pouquinho mais no pedal do acelerador e ele já subiu muito o giro, como se eu quisesse de fato subir muito a velocidade, mas não era a minha intenção. Então isso acaba incomodando de vez em quando. A sensibilidade do pedal do acelerador poderia ser um pouquinho menor. Mas como eu estava dizendo para vocês, a gente tem aqui uma transmissão Xtronic do tipo CVT, que é aquela que simula 6 marchas. O CVT, como eu sempre explico para vocês, ele tem duas polias variáveis. Então, na teoria, ele tem marchas infinitas. Num câmbio automático convencional, você tem engrenagens. Ou seja, engata a primeira engrenagem, primeira marcha. Segunda engrenagem, terceira, quarta, quinta, sexta, assim por diante. No CVT não existe isso. As polias vão variando conforme a sua velocidade, conforme a subida, inclusive, a descida, enfim. E ele vai mantendo sempre o carro na rotação ideal. Então, por um lado, é muito bom. Mas qual que é a característica que a gente conhece do CVT? Quando você dá aquele pé fundo, ele fica infinitamente e não para nunca mais. Então, para diminuir essa sensação de enceradeira que a gente tem, as marcas costumam simular marchas. Então você não tem engrenagens de fato, mas você tem aqui como se fosse 6 marchas virtuais. Andando de forma tranquila funciona de fato como um CVT, então você não sente essas trocas de marcha. Mas pisando um pouco mais forte no pedal do acelerador, ou colocando o modo Sport, por exemplo, ele vai fazer essa simulação. Imagino eu que essa calibração mais sensível do acelerador seja em razão do desempenho. Por quê? Motor 1.6 aspirado, transmissão do tipo CVT, a gente sabe que um conjunto mecânico assim não é muito voltado ao desempenho. Como eu falei, a maioria dos concorrentes já trazem motores turbo. Então talvez, como uma forma de tentar compensar essa ausência de desempenho, ele tenha essa calibração mais sensível. Porque subindo o giro, logicamente, você ganha mais potência e mais torque, né? Então você sente menos o carro lento, você sente que o carro não está assim tão amarrado, tão pesado. Vamos falar um pouquinho para vocês sobre suspensão. Vou cair aqui para uma faixa que a gente tem mais desníveis no solo, que a gente consegue avaliar melhor o acerto aqui do Nissan Kicks. A gente percebe o seguinte, na cidade ela acaba sendo um pouquinho mais dura do que eu particularmente gosto. Ela tá longe de ser uma suspensão muito firme, tá, pessoal? Ele não é desconfortável, não entendam assim. Acontece que ela tá bem no meio termo entre conforto e firmeza, mas um pouquinho mais para firmeza. Ela é um pouco mais seca, digamos assim, ela é bem sólida. Aqui na estrada a gente percebe menos isso, porque, como eu falei, a gente tem menos desníveis no solo. Mas você pega uma rua muito esburacada na cidade, eu achei ela um pouquinho barulhenta. Não é nada que te incomode muito, mas você escuta bastante o trabalho da suspensão. Você escuta ela subindo e descendo. O carro, ele é muito confortável por conta desses bancos. Aí eles têm a tecnologia Zero Gravity, né, que é tecnologia da NASA, inclusive. Então eles são muito macios. Você consegue rodar bastante tempo com esse carro, fazer viagens longas, que nesse sentido ele não vai te cansar. Mas se a suspensão fosse um pouquinho mais molinha, eu acho que combinaria mais com a proposta do carro. A gente sabe que modelos que têm muito desempenho, que tem uma pegada mais esportiva, é normal, logicamente, ter uma suspensão um pouco mais firme. Como não é o caso aqui do Kicks, poderia ser ligeiramente mais confortável. Mas ainda assim, é um bom acerto aqui por parte da Nissan. E vamos falar agora sobre isolamento acústico. Esse é um outro ponto que eu acho que poderia ser um pouquinho melhor. De novo, não que seja ruim, mas eu acho que a Nissan poderia ter um pouquinho mais de cuidado. Esse carro ele está prestes a trocar de geração. Provavelmente em fevereiro de 2025 já chega o modelo novo, que vai mudar a plataforma, vai mudar completamente o carro. Inclusive virá equipado com motor 1.0 turbo. Talvez seja o mesmo que o Renault Kardian, ainda não foi confirmado até o momento de gravação desse vídeo. Mas significa que o carro vai mudar completamente. Ele vai manter o mesmo nome, mas vai ser completamente diferente. Inclusive dizem que essa geração atual do Kicks vai continuar em produção para conviver com o modelo novo. Ou seja, eles vão ter um posicionamento de preço diferente. Logicamente, esse aqui de geração, que será a geração anterior, vai ser um pouco mais barato. E o de nova geração vai custar mais próximo, por exemplo, de um HR-V, que nas versões mais caras se aproxima, até passa, na verdade, dos 200 mil reais. Assim como um Volkswagen T-Cross, um Hyundai Creta, esses carros que estão posicionados
numa faixa de preço um pouquinho mais alta nas versões mais caras. Isso quer dizer que na nova geração é muito provável que eles deixem o carro mais refinado. Olha, um Porsche Taycan perua, que coisa linda, né? O Cross Turismo, magnífico. Mas enfim, voltando ao assunto aqui do Kicks, a gente tem então uma probabilidade muito grande de melhorar o isolamento acústico. E ele não é ruim, mas você escuta bastante o barulho de vento, dá a sensação de que um dos vidros está ligeiramente aberto, mas ó, todos aqui estão devidamente fechados. Na cidade até que eu achei ele bom, como você não tem muita incidência do vento, logicamente o isolamento acústico acaba sendo melhor. E como sempre eu também cito para vocês a direção. Esse é um ponto bem positivo aqui do Nissan Kicks na estrada. Por quê? Ela é uma direção elétrica progressiva, significa que conforme você vai aumentando a velocidade, ele vai enrijecendo a direção, então você sente ela um pouco mais pesada. Isso é bem comum em praticamente todos os carros de hoje, né? Então aqui na estrada você percebe ela mais rígida, e na estrada eu acho ela um pouquinho pesada. Para quem gosta de uma direção um pouquinho mais firme, perfeito, tá? Se você gosta de uma tocada, por exemplo, um pouquinho mais esportiva, essa direção vai contribuir para isso. Eu gosto mais, pelo menos na cidade, aqui na estrada não, aqui eu acho perfeita. Vocês podem ver que ela é mais pesadinha. Ela não é assim tão direta, né? Mas para um carro que é voltado mais ao conforto, isso é completamente normal. Na cidade, eu gostaria que ela fosse um pouquinho mais leve. A gente está testando, já vai um spoiler para vocês, um Citroën Basalt Shine essa semana também. Em breve sairá os conteúdos desse carro. E a gente sabe que os Citroëns hoje, eles têm uma direção muito mais macia. Então na cidade eu acho que fica mais agradável. Aqui na estrada, ponto que positivo para o Kicks Exclusive. Como estamos chegando aqui no pedágio, eu vou falar para vocês como que ficou a nossa média de consumo. Tá chovendo aqui, a gente sabe que isso interfere um pouquinho também nas condições. O tráfego acaba ficando um pouco mais lento, você tem uma maior resistência também do carro, enfim. Mas a gente tem aqui no percurso 100% rodoviário. Lembrando que o Kicks está abastecido com etanol, tá pessoal? Nós rodamos 24 km em 15 minutos, média de velocidade de 92 km por hora e o consumo 12,3 km por litro. Lembrando, ar ligado, estamos com duas pessoas no carro, rodando ali a 100, 115, no máximo 120, que é a velocidade máxima aqui da via. Então eu acho que no etanol tá uma média muito boa. Poderia fazer uns 13? Poderia, por ser um modelo aspirado, né? Mas ainda assim, a gente pode dizer que o Kicks é bem econômico rodando aqui na estrada com esses 12,3 km por litro. Quem acompanha aqui o nosso canal já sabe que saindo do pedágio a gente vai pisar fundo para testar o desempenho. E é importante a gente citar que esse carro tem nessa versão 1.139 kg. É quase o mesmo peso de um Volkswagen Polo Highline. É até menos aqui nesse modelo. E lembrando, estamos falando de um SUV compacto e que não é assim tão pequeno. Também não é dos maiores da categoria, mas ele tem um tamanho considerável. Então 1.139 kg me surpreendeu de fato, é um carro bem leve. E isso com certeza vai contribuir para o desempenho, assim como contribui também para o consumo de combustível. Pessoal, já está aqui no modo esporte, estamos a mais ou menos 30 por hora, pé no fundo. Olha como sobe a rotação, né? E a gente percebe que o desempenho assim não é muito bom não. Ó, chegamos a 110 agora, 120. É demorado, tá, pessoal? Não dá pra negar. O Kicks fica devendo no quesito desempenho. A gente pega outros modelos dessa categoria com motorização turbo e a situação é bem diferente. Lá o desempenho é bem melhor. A exemplo do próprio Basalt Shine que eu falei pra vocês que estamos testando essa semana. Se você quiser ver os conteúdos do Basalt, se inscreva já no canal e ative as notificações, porque eles vão sair muito em breve. Fazemos também esse mesmo teste de viagem, de desempenho e tudo mais, com todos os carros que passam aqui pelo canal. Então já se inscreva aí para você não perder esses conteúdos. Estamos aqui a 100 por hora, pé no fundo. Ó, eleva bastante o giro. Chegou ali as mais de 6.000 rotações, fez a simulação de marcha. E agora que nós chegamos próximo dos 120. Demora, né? Poderia ser melhor, convenhamos. Ó, estamos aqui a 95 km por hora na subida. Pé no fundo. Ó, olha o quanto ele demora. Foi para 105, 110. Tive que frear aqui por conta do mob. Mas a gente percebe também o que? Entra bastante barulho de motorização aqui na cabine.
Então desempenho certamente não é o forte do Kicks Exclusive, tá? Se você pensa em um SUV compacto com desempenho mais agradável, mais empolgante, não é o modelo para você. E o modo Sport, olha que curioso, ele fica aqui na alavanca de transmissão, num botãozinho bem escondido ali. Poderia ter um acesso um pouco mais fácil, né? Pessoal, estamos chegando aqui no final do nosso percurso de estrada, mas vamos conferir como que ficou então o consumo nesse trecho inteiro. Nós rodamos aqui 36,1 km em 27 minutos, 79 km por hora de velocidade média e o consumo com etanol ar ligado 11 km por litro. Ou seja, considerando todas aquelas aceleradas bem fortes que a gente deu, posso dizer que ainda é um consumo muito bom aqui para o Nissan Kicks Exclusive, considerando estar com etanol. Quando a gente testar outros modelos abastecidos com esse combustível aqui no canal, a gente vai ter uma base comparativa um pouco melhor. Mas acredito eu que o 11 esteja de ótimo tamanho, considerando essas puxadas que a gente deu para testar o desempenho. Chegamos aqui no final do nosso trajeto em Jundiaí. Vou fazer para vocês um resuminho das minhas impressões ao dirigir o Nissan Kicks Exclusive na estrada. Pessoal, confesso que esse carro até me surpreendeu. Ele é um carro muito racional, digamos assim. Logicamente a gente vai detalhar tudo na avaliação completa, mas podemos dizer que é uma compra racional porque ele é basicamente bom em quase tudo, com algumas pequenas exceções. Por exemplo, o desempenho, isso a gente viu que falta bastante. Você dá um pé fundo, entra bastante barulho de motorização, sobe bastante o giro, mas o carro desenvolve velocidade muito devagar. Falta realmente o motor turbo e isso será corrigido muito em breve na nova geração desse modelo. Mas é um carro relativamente confortável. De novo, não é o mais confortável, mas também não é o mais duro. Não é o mais econômico, mas também não é o menos econômico. Ele é, digamos que, de mediano para bom em praticamente todos os quesitos. Pensando numa utilização de viagem, ele também tem um espaço interno relativamente bom, um porta-malas também bem generoso. Esse carro tem sistema de som Bose, então é um destaque dele também. A direção é muito bem acertada para uma utilização rodoviária. Agora o isolamento acústico deixou um pouquinho a desejar. Como esse carro utiliza a plataforma V, que é derivada do Nissan March, é uma evolução do March e do Versa, a gente pode considerar que já é um projeto um pouquinho antigo. Então, na nova geração, que vai usar a plataforma CMF-B, se não me falha a memória, a gente com certeza vai ter um carro mais refinado, mais primoroso nesses sentidos. Mas para um carro que foi lançado em 2016 aqui no mercado brasileiro, lembrando que ele só mudou ligeiramente o visual, mas a geração continua igual, motorização e tudo mais, ele me surpreendeu. É um carro realmente muito bom. E os bancos são extremamente confortáveis. Esses bancos aqui, com a tecnologia Zero Gravity da NASA, eles são realmente bem macios. E isso para uma viagem mais longa faz total diferença. Posso dizer que é um carro muito racional nesse sentido. É um carro para quem não quer ter dor de cabeça, não liga muito para um prazer ao dirigir muito grande, um desempenho muito grande, ou um carro extremamente tecnológico. Ele tem tudo que você precisa, até um pouco a mais, e ele é um carro realmente muito honesto. Então gostei de viajar aqui com o Nissan Kicks. Mas agora que vocês já sabem a minha opinião, também quero saber de vocês. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa média de consumo, o que vocês acharam também em geral do Nissan Kicks Exclusive, na opinião de vocês. Ainda vale a pena comprar esse carro? Vamos responder tudo na avaliação completa. E é claro, se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal aqui com o Kicks Exclusive e que também com todos os outros modelos que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.